RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde. Começa agora o RBV Agro. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos que estão ligados no nosso programa. É isso aí. Muito obrigado pela audiência. Você que nos ouve pela Rádio Caçanjurê, Rádio Barriga Verde, Rádio Tangará e Rádios Videira e Vitória. E também quem acompanha o Agro pelo Facebook e YouTube. Dá sua curtida, compartilha a nossa live, tá certo? E tem o WhatsApp do Agro para você receber conteúdos exclusivos e também participar do programa. É o 99129-4258. Destaque do RBV Agro. Vamos aos destaques da edição de hoje. Pesquisador da Epagre se aposenta após 51 anos de trabalho dedicados à fruticultura. Santa Catarina reforça a importância do cultivo de cereais de inverno para a ração animal. Cidasc alerta produtores de gado sobre ataque de morcegos que transmitem raiva. Compostagem doméstica. Transforme lixo orgânico em adubo. Tem ainda uma receita de pastel de pão. E vamos conhecer a história do torcedor fanático do Inter, conhecido como o Rei da Soja, que doou 1 milhão para o time. RBV Agro. Nosso primeiro destaque é uma matéria especial, uma homenagem a um pesquisador que teve papel fundamental para o setor da fruticultura no Brasil. Exato! José Luiz Petri se aposentou após 51 anos de trabalho. Confira na reportagem. José Luiz Petri é um dos nomes mais importantes para a fruticultura brasileira. Foram 51 anos de dedicação ao setor, 43 deles na Epagre, onde ajudou a desenvolver principalmente a cultura da maçã. Engenheiro agrônomo de formação, Petri lembra exatamente como foi o início da carreira profissional. Nós iniciamos no município de Rio das Antas, na extensão rural, onde implantamos os primeiros pomares de macieira, pessegueiro, nectarina, que ainda estão produzindo hoje ainda. E já no ano de 71, nós fomos para a Estação Experimental de Videira, onde iniciamos a nossa jornada na pesquisa em fruticultura de clima temperado. Nos anos seguintes, Petri se dedicou à cultura da macieira. Um dos principais desafios foi desenvolver técnicas de cultivo, levando em conta o clima da região meio-oeste de Santa Catarina. Com as cultivares que estavam se plantando a macieira na região, não era possível, ter altas produtividades, porque faltava frio aqui. Então, começamos a desenvolver um trabalho que se chama de quebra de dormência, para melhorar a produtividade, brotação. Fomos buscar essa tecnologia em Israel, onde nós ficamos 3 a 4 meses lá, fazendo um treinamento, e voltamos e continuamos desenvolvendo esse trabalho. Em 1983, Petri passou a trabalhar na Estação Experimental de Caçador, período em que a produtividade de maçã deu um salto na região graças ao trabalho de pesquisa. Desenvolvemos diversas tecnologias, como controle do crescimento, manejo de colheita, com antecipação e retardamento da colheita. E na parte de sistemas de condução e poda, tivemos uma participação bastante importante no desenvolvimento dos sistemas de condução e a densidade de plantio. No início nós plantávamos em torno de 800 plantas por hectare de macieira e hoje nós já estamos com tecnologia entre 2.500 a 5.000 plantas por hectare. Isso aí foi o maior impulso em termos de produtividade na cultura da macieira, que saiu em torno de 15 toneladas por hectare e hoje nós temos tecnologia para produzir mais de 60 toneladas por hectare. E tem mais, o pesquisador se destacou com o desenvolvimento da maçã Fuji Suprema, cultivar da Fuji mais plantada até hoje no Brasil. Já se estima que tenha 6.000 hectares desse clone plantado no Brasil, que melhorou muito a qualidade da maçã Fuji. Talvez hoje nem se estaria mais plantando Fuji se não tivesse a Fuji Suprema, que inclusive viabilizou também esses plantios em regiões mais quentes.
Ney Araldi, diretor da Fischer, uma das maiores empresas de maçã do Brasil, com sede em Fraiburgo, destaca a contribuição do pesquisador com o setor produtivo. Sempre muito focado, né, não só na pesquisa, mas também com os produtores, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Você gerar tecnologia, mas também você fazer com que ela chegue no produtor. Então ele sempre teve muito essa preocupação, sempre teve muita abertura para isso. Fazendo reuniões técnicas, simpósios. Então sempre nós tivemos muito acesso às informações dos trabalhos produzidos pelo Dr. Petri. O presidente da Associação Brasileira de Maçã, Pierre Nicolas Pérez, e a presidente da Epagre, Edilene Stenvanter, também renderam homenagens ao trabalho de José Luiz Petri. O que eu tenho para dizer para o Dr. Petri é, graças a você, a gente está num modelo de desenvolvimento extremamente interessante na América do Sul, numa região que ninguém acreditava que podia ter maçã, né? E junto com os seus companheiros, outros pesquisadores, junto com os produtores, estão num estágio de desenvolvimento invejável na América do Sul. A permanência por tantos anos no interior, aonde que o fruticultor de fato está, revela que o seu trabalho sempre foi por gosto e por paixão. A Epagre lhe agradece. A agricultura catarinense lhe agradece. Na semana passada, Petri foi homenageado pelos colegas com uma placa. Ele deixa uma mensagem que resume as mais de 5 décadas de trabalho no agro. O contato, o interesse de ver o produtor satisfeito. Desenvolver tecnologias para ver o produtor ter uma remuneração e conseguir se manter na atividade. E que a nova geração faça mais, porque é assim que se cresce. Apesar da aposentadoria da Epagre, José Luiz Petri vai seguir atuando como professor e participando de eventos da fruticultura. Parabéns, Petri! A fruticultura, não só aqui da região, mas de todo o Brasil e o mundo, agradece aos seus conhecimentos. E pela reportagem fica fácil de entender a paixão dele pelo trabalho. Nós aqui do RBV Agro desejamos uma ótima aposentadoria. Produtores rurais terão custeio antecipado de safra. De acordo com as instituições financeiras, o crédito tem como foco o financiamento das lavouras de soja, milho, algodão, café, arroz e cana-de-açúcar. Produtores rurais vão contar com a disponibilização pelas agências bancárias e cooperativas de crédito de mais de 30 bilhões em crédito. O dinheiro deve ser utilizado para a compra antecipada de insumos para a safra 2021-2022. No âmbito do Pronamp, a taxa cobrada será de 5% ao ano. O prazo para pagamento é de até 14 meses, com teto de R$ 1,5 milhão. Já para o custeio agropecuário, a taxa cobrada é de 6% ao ano, também com prazo de 14 meses, mas com teto de R$ 3 milhões. Flamengo e Inter, Inter e Flamengo, e deu Flamengo campeão brasileiro de 2020. Parabéns a todos os torcedores do Mengão, 8 vezes campeão brasileiro. Parabéns para os colorados também, que por muito pouco não levaram o título. Falando em Inter, a notícia mais curiosa na reta final do campeonato foi um torcedor fanático pelo Inter que doou R$ 1 milhão para escalar um jogador na penúltima rodada, justamente naquele jogo contra o Flamengo, Murilo. Pois é, Priscila, esse torcedor milionário é do setor do agro, lá no estado do Mato Grosso. Elusmar Maggi Scheffer é empresário, dono de um dos maiores conglomerados agropecuários da América Latina. Elusmar pertenceu a uma família bilionária. O empresário rural é um dos sócios do grupo Bom Futuro. O patrimônio conhecido de sua família é de 530 mil hectares de terras, cultivando algodão, soja, milho e reservadas à pecuária. São mais de 130 mil cabeças de gado. Ele é irmão de Eraí Maggi Scheffer, chamado de o Rei da Soja e primo do ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A revista Forbes calculava em 2014 a fortuna das famílias em 4,9 bilhões de reais. O investimento do torcedor colorado foi por água abaixo, mas não que isso seja uma preocupação, já que não vai fazer diferença na fortuna de um dos reis da soja.
E para chamar o intervalo, vamos de hino do Flamengo e fazendo o registro do cenário de hoje aqui do Agro. Isso mesmo, quem nos acompanha pela internet tá vendo, tem Romã e também tem Caqui. No próximo bloco, Cidasc alerta produtores de gado sobre ataque de morcegos que transmitem raiva. Compostagem doméstica, transforme lixo orgânico em adubo. Uma receita de pastel de pão e ainda os recados dos ouvintes e internautas do Agro. Voltamos já. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. O RBV Agro está de volta e com os recados dos ouvintes e internautas. A Rita, do bairro Bom Sucesso, em Caçador, enviou fotos de pés de tomate na casa da irmã dela, plantados só com adubo orgânico, e os frutos estão uma beleza esse ano, diz ela. A família Frigoto, da linha São Pedro, mandou uma foto fazendo chimia de figo. Que delícia, a famosa figada. A Roselisa Noto compartilhou conosco uma foto de um pôr do sol em Gramado, Rio das Antas. Obrigado, Roseli. O Neivo Marco registrou a foto de um arco-íris duplo, visto da Campina Bela em Videira. Linda imagem. Valeu pela participação, Neivo. Também em Videira, no bairro Santa Teresa, o Caetano e a Vitória Siviero têm lá no pátio 3 pés de maracujá. E os pés carregam demais, segundo eles. Quando tiver maduro, a gente vai aí conferir. Obrigada a seu Caetano e Dona Vitória. A Delmina, de Patos de Minas, mandou mensagem contando que cultiva uma parreira por lá e a produção foi ótima. É a paixão da vizinhança, diz ela. Eu queria ter uma vizinha assim para ganhar aquela baciada de uva. Ô, coisa boa! A Delmina conta ainda que faz mudas e doações por toda parte. Parabéns! Tá boa a nossa audiência, hein? Tem gente ligada no RBV Agro até em Minas Gerais. O que achou, Priscila? Eu achei chique, Murilo. Já teve mensagem do Paraná, do Rio Grande do Sul e agora em Minas. Estamos subindo o Brasilzão, só! É isso aí, você que está ligado pelo rádio, na internet, anota o WhatsApp e participa. 99129-4258, DDD 49, repetindo o número, 99129-4258. RBV Agro. Cidasc alerta para a notificação de espoliação de animais por morcegos hematófagos, que são transmissores da raiva. Na última semana foram registrados casos em municípios da região meio-oeste. A reportagem é do Wilson Antônio. Conforme informações da Cidasc, na região de Videira foram registradas algumas ocorrências de espoliação causada por morcegos hematófagos. Marcelo Graziotin, médico veterinário e gerente da empresa regional de Videira, confirma a informação. A gente sempre tem notificação de espoliações por morcegos em rebanhos de bovinos, ovinos, suínos e até equinos, caprinos, enfim, na questão dos herbívoros. Né? Em toda a região, inclusive algumas notificações semana passada também aqui no município de Videira, e a gente procura fazer sempre um controle com relação a essa situação, né? Porque a raiva é uma zoonose, é uma doença que pode causar a morte do ser humano, então a Cidasc ela faz todo esse acompanhamento, investigação e controle da raiva dos herbívoros. A gente tem quase todas as linhas do nosso município de Videira essa situação de espoliações por morcego hematófago, que é o Desmodos rotundos, que é um possível transmissor da raiva. Para ele transmitir, o morcego tem que estar contaminado, não é simplesmente na mordida, na espoliação que ele vai transmitir a doença. Então o morcego tem que estar contaminado com o vírus da raiva. Então a gente pede sempre para os nossos produtores que nos notifiquem as mordeduras. Marcelo informa também qual o procedimento para evitar a doença em caso de ataque.
Um deles seria a vacinação dos animais contra a raiva, para ajudar a prevenir, para que a gente não tenha doença e nem uma transmissão, no caso de animais contaminados positivos. E também que os produtores se unam nas suas comunidades, entre seus vizinhos, e localizem as furnas, as caseiras, que a gente chama, o local onde esses morcegos hematófagos possam estar habitando, para a cidade poder realizar a captura desses animais e fazer o tratamento deles, para fazer o controle da população. Conforme o profissional, nos últimos anos não foram notificados casos de raiva em animais na região. Nos últimos anos, 10 anos que eu acompanho aqui em Videira, a gente não tem notificação de nenhum caso de raiva ativo ou que teve no município e nem na região. O que pode causar o ataque do morcego no animal após essa mordida? Ele pode causar desde perda de desempenho, de peso, até o principal, que seria a raiva, que é a doença foco de controle dos programas nacional. Então, a grande problema da espoliação, da mordida do morcego é a raiva. Todo mundo diz, às vezes morreu um animal quando o morcego atacou. Não, o animal ele não chega a lamber, a espoliar tanto sangue assim, que leva o animal à morte. Além da região de Videira, na semana passada também foram registrados ataques de morcegos na região de Concórdia. Para o RBV Notícias, Wilson Antônio. Entrevista da semana. Santa Catarina busca alternativas para diminuir a dependência de milho e reduzir os custos de produção. Para tratar do assunto, uma reunião foi realizada nesta semana em Chapecó entre a Associação Catarinense de Criadores de Suínos e o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural, Altair Silva. O secretário explicou que os suinocultores independentes passam por dificuldades devido à elevação nos preços do milho. Ao inverno tem muita terra parada, não produtiva, que a gente pode estar buscando essas alternativas de alguma cultivar de inverno que possa agregar para fazer a ração para o nosso suíno. Então essa foi uma das questões que a gente buscou. Outra questão também que o governo se empenhe fortemente para que abra essa rota do milho e também que a ministra da Agricultura cumpra com a promessa dela e do governo federal para que os pequenos produtores, as pequenas e médias cooperativas possam estar importando milho do Paraguai, da Argentina ou de qualquer outro país sem aquele 11,75% de imposto que tem de PIS e COFINS. Para o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Losivânio de Lorenzi, outra medida importante é a abertura da Rota do Milho, trazendo o grão do Paraguai diretamente para o oeste catarinense. No mercado tem elevado muito o custo de produção da suinocultura, fazendo com que os produtores tenham dificuldade, né? O preço do suíno até aumentaram durante o ano 2020, agora teve uma pequena queda. No entanto, a atividade encontra-se em dificuldade em função da falta de grãos no mercado. Dialogamos muito sobre os cereais de inverno, a CCS vai ser parceira aí para juntar esforços no desenvolvimento dos cereais de inverno também. Essa parceria de ouvir as entidades, as sugestões, realmente é muito produtivo para que nós possamos estar sempre trabalhando integrado com quem trabalha e produz. Santa Catarina é um dos maiores importadores de milho do Brasil. A Secretaria da Agricultura já desenvolve um projeto de incentivo ao plantio de cereais de inverno, que pretende ampliar em 120 mil hectares a área plantada com esses grãos. Dicas do campo. Os prejuízos causados pelas formigas cortadeiras começam já na fase inicial dos plantios de pinos e eucalipto e podem ser irreversíveis por causa da fragilidade das mudas. As plantas jovens e adultas também sofrem com as desfolhas intensas e constantes, que podem afetar significativamente o volume final da madeira. Para realizar o controle efetivo das formigas cortadeiras, é fundamental conhecer as diferenças e características de cada gênero, assim como o momento e a forma correta de ação. Para abordar com profundidade esse assunto, a Embrapa Florestas e a Epagri irão lançar no dia 1º de março, às 14 horas, no canal do YouTube da Embrapa, o vídeo técnico Manejo de Formigas Cortadeiras em Plantios de Eucalipto e Pinos. Nosso próximo destaque, compostagem doméstica. Confira na reportagem como transformar lixo orgânico em adubo.
Onde vão parar os resíduos orgânicos que você produz, como restos de frutas e vegetais? Sabia que é possível dar um destino mais sustentável e dentro de casa mesmo reciclar esses restos de alimentos, transformando-os em adubo? Isso é possível por meio da compostagem doméstica. Uma das maneiras de fazer a compostagem é usando o sistema conhecido como minhocário, que é um conjunto de caixas com minhocas que irão decompor os alimentos. Basta então separar os resíduos e depois colocá-los nesse recipiente. O diretor da Morada da Floresta, Cláudio Espínola, explica que com a compostagem é possível reduzir pela metade os resíduos que descartamos em aterros e lixões. Além de reduzir os custos do serviço público, tem impacto positivo no meio ambiente. Quando o resíduo orgânico ele vai para o aterro sanitário, ele produz gás metano, um gás de efeito estufa. Ele compromete para o aquecimento global. Quando a gente faz a compostagem desses resíduos, não gera o gás metano. E quando esses resíduos orgânicos estão no aterro ou no lixão, o líquido que tem no próprio alimento, ele se mistura com todos os demais resíduos e rejeitos que estão nesses locais e percola para o solo, gerando o churume, que quando é um lixão, esse líquido vai diretamente para o solo. Em situações mais drásticas, ele pode também contaminar o lençol freático. A compostagem doméstica gera benefícios para a família também, como destaca Cláudio Espínola. O próprio uso do adubo também é uma geração de renda, né? Acaba que é um recurso que está sendo gerado. A família começa a aproveitar o resíduo orgânico e não a descartar o resíduo orgânico. A composteira UMI, por exemplo, ela tem um potencial de produzir mais de R$1.000 em adubo por ano, em forma de humus de minhoca e adubo líquido. E a produção de adubo em casa, ela favorece o plantio. Normalmente, quem começa a fazer compostagem vai querer também usar o adubo, vai plantar um tempero, vai plantar ervas medicinais, ou às vezes vai fazer uma horta doméstica, ou próprias plantas ornamentais. As composteiras são um sistema higiênico, compacto e simples de operar. Não geram odor quando o processo é feito da maneira correta. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova. E vamos fechar com água na boca, Murilo. Esse quadro é tão legal que a gente reprisa aqui no Agro. É verdade. E você que nos acompanha, já está com o almoço pronto? Então preste atenção nesta receita que é uma ótima opção para o lanche da tarde. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Sabe aquela receitinha simples e prática para você fazer quando tá com vontade de comer alguma coisa diferente, mas não sabe o que? Então, hoje nós vamos aprender a fazer pastel de pão. Vem comigo! Para os ingredientes, vamos precisar de um pacote de pão de forma, 500 gramas de presunto ou o recheio da sua preferência, 3 ovos, 500 gramas de farinha de rosca e óleo para fritar. O primeiro passo é amassar o pão de forma com um rolo de macarrão, para que ele fique mais fino e firme. Eu já comprei o pão de forma sem casca, mas se você quiser pode comprar o normal e tirar a casquinha. Depois mexa os 3 ovos e reserve. Adicione um pouco do recheio no pão. Pincele o ovo mexido na borda para colar um lado do pão no outro, em formato de triângulo. Com um garfo, aperte a borda do pão de leve, que nem pastel. Agora molhe bem o pão no ovo mexido e passe na farinha de rosca. Frite com óleo em fogo médio, mas cuidado porque fica pronto bem rapidinho. Quando a borda começar a dourar, é hora de virar. Mais uns 30 segundinhos e já tá pronto, viu? Chegou a hora de provar a nossa receita, vamos lá? Realmente essa receita dá certo e fica muito gostosa, gente. Façam porque vocês não vão se arrepender. E aí, gostou da receita de hoje? Então não perde porque semana que vem tem mais. Para o RBV Notícias, Angélica Alves. Que delícia! Final de semana de lockdown. É uma boa ocasião para fazer uma receita em casa, não é mesmo, Priscila? Exatamente, Murilo. E esse pastel de pão realmente parece ser muito bom. Se você perdeu a receita, busca lá no Face e no YouTube do RBV Notícias. Ponto final no RBV Agro de hoje. Muito obrigado pela audiência. Use máscara, respeite o distanciamento e cuide da higiene das mãos. E sem aglomeração, né, pessoal? Vamos cuidar porque o momento é crítico. Bom final de semana, até sábado que vem. Até lá!